Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Photoshop básico para iniciantes e hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre quando salvar um arquivo em PNG e quando salvar um arquivo em JPEG. PNG e JPEG são basicamente duas formas de você salvar o mesmo arquivo, porém elas têm propósito diferentes. Isso porque enquanto o JPEG ele salva qualquer imagem com um fundo, o PNG é capaz de salvar aquela imagem sem fundo, ou seja, com uma certa transparência. Mais uma vez, volto a dizer que pode parecer um pouco confuso, mas na prática vai fazer sentido. Então eu tenho aqui a minha imagem selecionada, na qual nós vamos trabalhar dessa vez, e aqui eu vou usar a ferramenta de seleção de objeto. Em uma das videoaulas passadas eu ensinei um pouquinho ali sobre as ferramentas principais do Photoshop, então eu convido você a assistir caso você tenha caído nessa aula aqui de paraquedas. Vou fazer a seleção de um desses minions aqui, tá? Não vai ser uma seleção perfeita, mas é só para vocês conseguirem entender a diferença entre o JPEG e o PNG. Tenho a minha imagem ali selecionada, eu vou dar um atalho no teclado que é o Ctrl J e agora eu tenho esse minion aqui duplicado, copiado e duplicado. Então caso eu queira isolar um minion completamente da minha imagem, queira salvá-lo e usar em uma outra imagem como manipulação de imagens, ali nós já estamos agora pulando para um negócio um pouco mais profissional. Eu tenho aqui agora essa imagem selecionada, tá? Vocês podem reparar que apesar dessa imagem ela está com um arquivo muito grande, caso eu venha salvar essa foto, né, que ela está em PNG, vocês podem reparar que ela tem esses quadriculados. Basicamente esses quadriculados representam a ausência de fundo, certo? Então aqui eu tenho uma imagem sem fundo. O que tem fundo, o que tem informação basicamente é o que eu separei da minha imagem original, que no caso aqui é esse minion. E para eu poder salvar esse arquivo em PNG, eu vou dar um atalho do teclado, Ctrl Alt Shift W, e agora eu tenho aqui aberta a janela de exportar como. Aqui em configuração de arquivo na direita, eu já ensinei essa tela aqui para vocês também, tá? Então aqui eu não vou me atentar a explicar novamente sobre como salvar. Eu tenho aqui basicamente a opção de formatos. Clicando nela, eu tenho três opções, que é o GIF JPEG, né, que é o JPG e o PNG. Então eu tenho aqui a visualização da imagem onde eu vou salvar, tá? E vocês podem reparar que ela ainda está com o quadriculado, porque representa a ausência de informação. Nessa imagem aqui eu não tenho nada. Se por acaso eu vim aqui a mudar o formato para JPEG, vocês vão reparar que na própria visualização, né, daquele arquivo que eu estou salvando, o fundo já se alterou para um fundo branco. Isso porque agora, se eu salvar essa imagem como JPEG, né, se eu exportar ela como JPEG, ela vai sim salvar com um certo fundo, tá? Então, caso não seja da sua vontade, você tem que fazer a remoção desse fundo novamente. Salve sempre como PNG. Clicou em exportar, selecionou a pasta e agora você tem esse seu arquivo salvo. Só para vocês entenderem mais um pouquinho sobre como funciona o JPEG e o PNG, eu abri essa outra imagem. Eu tenho aqui na parte de abas a minha imagem do Minion ainda aqui separada e agora eu tenho essa imagem da lua, tá? Vou dar um Ctrl J para duplicar, Ctrl C para copiar, vou vir na minha aba de trabalho e vou dar um Ctrl V. E aqui eu tenho a minha imagem duplicada, aliás, colada na minha camada principal que eu estou trabalhando com o Minion, tá? E aqui vocês podem reparar que aquela imagem, né, que nós pegamos da lua, ela tem ali um fundo, né, que é o céu com estrelas. Mas eu posso querer, por exemplo, somente a lua, né? Ou qualquer outro objeto que esteja trabalhando, claro. Então eu vou vir aqui mais uma vez com a ferramenta de seleção de objeto, vou selecionar a camada que eu quero trabalhar e vou fazer uma seleção ali em volta do objeto que eu quero. Feita a seleção, vocês podem reparar por esses pontilhados, eu vou dar um Ctrl J e vou desabilitar as minhas camadas na parte de baixo. Agora eu tenho essa lua separada mais uma vez naquele fundo sem informação, tá? Eu posso aqui dar um Ctrl C e Ctrl V e agora eu tenho essa lua isolada, né, e num arquivo onde eu não tenho fundo, certo? Então o PNG basicamente ele vai servir para você conseguir fazer esse tipo de manipulação de imagem, tá? Só vou posicionar ele aqui
de forma deitada para vocês conseguirem enxergar melhor. Então, se eu vim aqui, por exemplo, em salvar em PNG, eu vou salvar ela aqui sem fundo, mas se eu vim em JPEG, eu vou ter aquele fundo branco. E caso não for da minha vontade, caso eu vá usar os dois objetos que eu separei em uma outra imagem para fazer qualquer tipo de manipulação, eu tenho aqui que salvar esse arquivo em PNG, ou então eu vou ter que mais uma vez retirar o fundo. Lembrando que aqui eu selecionei imagens fáceis de retirar o fundo, nem toda imagem é fácil, então muitas vezes você não vai querer salvar aquele arquivo em JPEG para você não ter que refazer o que você já fez. Usar um arquivo em PNG e procurar no Google como PNG também, tá? Vou mostrar aqui no Google Imagens para vocês, como arquivo PNG, eu tenho ali arquivos sem fundo, tá? Deixa eu colocar aqui, logo PNG, eu tenho todas essas logos aqui com um fundo sem informação, tá? No caso eu vou salvar essa imagem aqui só para dar de exemplo para vocês e vou arrastar lá para a minha área de trabalho do Photoshop. Bom, então aqui eu já tenho a minha imagem selecionada e jogada aqui na minha área de trabalho. Eu selecionei uma cor só para vocês conseguirem enxergar ali que aquela imagem ela não possui um fundo, tá? Eu tenho ali essa imagem agora totalmente em PNG. Lembrando que eu estou considerando apenas a logo, tá? Vou desabilitar aqui a camada de cor para vocês voltarem a enxergar ela como arquivo em PNG. E mais uma vez volto a dizer que se eu tentar salvar em JPEG, ele vai ser automaticamente convertido para um fundo e originalmente, né, ele já vem com um fundo branco. Então basicamente é isso, um ensinamento sobre PNG e JPEG. Também uma aula bem rapidinho, mas é bastante importante você entender essas questões. Quando você for procurar uma logo na internet, procure em PNG. Se você for pedir algum arquivo que você vai precisar adicionar em outro, use sempre em PNG. Então essa videoaula de hoje vai ficando por aqui. Te espero na próxima. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e boas edições.